dia, queridos. Vamos à nossa aula de matemática da semana. Bom, queridos, começamos a nossa unidade 5, onde falaremos de triângulos e quadriláteros. Começamos nos dedicando aos triângulos. Para isso eu reviso com vocês tudo que vocês já aprenderam, lembram e sabem sobre triângulos. Triângulo, figura geométrica plana, formada por 3 lados, 3 ângulos, 3 vértices. Lembram disso? Um triângulo ele poderia ser classificado em relação ao número de lados, em relação à medida dos lados e em relação à medida dos ângulos. Em relação aos lados, um triângulo poderia ser equilátero, isósceles ou escaleno. Equilátero, 3 lados iguais, isósceles, 2 lados iguais, escaleno, 3 lados diferentes. Em relação aos ângulos, ele poderia ser acutângulo, retângulo ou obtusângulo. Acutângulo, 3 ângulos agudos, retângulo, um ângulo reto de 90 graus e obtusângulo, um dos ângulos maior que 90 graus obtuso. Tudo isso nós vimos lá no 6º, relembramos no 7º e a gente retoma no 8º rapidamente. Depois a gente explora com mais carinho e mais cuidado, atenção, alguns desses pontos. Bom, o que mais que a gente sabe sobre triângulo? Nós sabemos que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo vale sempre 180 graus. Descoberta feita o ano passado no material concreto, vocês construíram os triângulos, pintaram os seus vértices e colaram lá no caderno para dizer que a soma dava 180 graus, não é verdade? Então agora nós vamos aprofundar um pouquinho o nosso conhecimento sobre triângulos. Quando é que 2 triângulos serão congruentes, prof? Então, retomem o conceito de congruência comigo. 2 triângulos serão congruentes quando eles tiverem todos os lados de mesma medida e todos os ângulos com mesma medida. Todos os lados iguais, todos os ângulos iguais. Então, eu trago para vocês esses 2 triângulos. Será que eles são congruentes? Vocês me diriam, bom, prof, eu teria que medir os 3 lados e os 3 ângulos e compará-los. Ou seja, vocês teriam que fazer 6 medições em cada um dos triângulos. 3 lados de um triângulo, 3 ângulos, 3 lados do outro, 3 ângulos. Para comparar as medidas e decidir se são ou não são congruentes. Se fosse material concreto, como esse que eu tenho na mão, bastaria nós recortarmos o triângulo, colocarmos um sobre o outro e a gente veria que eles são de fato congruentes. Mas no nosso material, lá na apostila ou no caderno, vocês não poderão recortar as figuras para colocar uma sobre a outra e verificar se são ou não congruentes. Por isso, nós temos em matemática o que a gente chama de casos de congruência de triângulos. São casos que nos permitem definir que um triângulo é congruente ao outro de forma mais rápida, com menos medições ou com menos informações. Então, eu trago para vocês o primeiro caso de congruência chamado caso lado, 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 LLL. O que significa isso? Que se nós olharmos 2 triângulos e percebermos que eles têm 3 lados de medidas iguais, eu não preciso verificar os ângulos, eu já posso dizer que eles são congruentes pelo caso LLL. Então, de 6 medições, nós fizemos apenas 3. Nós comparamos as medidas dos lados. Mas vejam, eu não tenho régua nas mãos. Eu vou usar as informações que o desenho me traz. Então, esse é o nosso combinado. Nessa matéria, nós vamos usar as informações que o desenho, que o exercício nos trouxer. Sempre. Vocês não farão medições, ok? Então, neste desenho, ele traz para mim as medidas dos lados. Comparem com a prof. Esse lado 3, esse lado 3. Esse lado 4, esse lado 4. Esse lado 5, esse lado 5. Ou seja, eu tenho 3 lados congruentes, eu já posso dizer que o triângulo ABC é congruente ao triângulo EFG pelo caso LLL. Lado, lado, lado. 3 lados congruentes, os triângulos são congruentes. O segundo caso de congruência diz que se eu tiver um lado, o ângulo e o lado congruentes, percebam que o ângulo entre os lados, eu já posso dizer que esse triângulo é congruente ao outro, sem precisar verificar o terceiro lado ou os outros 2 ângulos. Então,
Observando o desenho que eu tenho o lado NO valendo 4 e o lado QR valendo 4. Eu tenho o lado NO valendo 5 e o lado RP valendo 5. Percebam que o ângulo entre esses dois lados é igual, 55 graus, e aqui 55 graus. Vejam, eu tenho lado, ângulo, lado, de medidas iguais. Eu já posso dizer que esses dois triângulos são congruentes. Pelo caso, lado, ângulo, lado. O triângulo MNO é congruente ao triângulo PQR. Pelo caso, lado, LAL. Lembrem com a prof? Eu vou usar as informações dadas no desenho, sempre o que o desenho traz. O terceiro caso de congruência é o chamado ângulo lado ângulo, ALA, onde, se eu tenho dois ângulos e o lado entre eles com a mesma medida, eu já posso dizer que esses dois triângulos são congruentes sem precisar verificar os outros dois lados e esse terceiro ângulo. Então, observem, eu tenho um ângulo de 90, o ângulo A 90 graus, o lado AC valendo 3 e o ângulo C 60 graus. No outro triângulo eu também tenho 90, um lado valendo 3 e um ângulo valendo 60. Então eu tenho ângulo, lado, ângulo, ângulo, lado, ângulo, congruentes. Logo, eu posso dizer nesta situação que o triângulo ABC é congruente ao triângulo FGH pelo caso ALA. Mais uma vez eu ressalto, quantas medições ou quantas medidas foram apresentadas? Apenas 3, diferente das 6 medidas que a gente conversava no começo da matéria. Eu reduzo o meu trabalho. Então, este caso me garante que os dois triângulos são congruentes se dois ângulos forem congruentes e o lado compreendido entre eles também for congruente. O quarto e último caso de congruência é o chamado lado, ângulo e ângulo oposto, LAO. Quando eu tenho um lado, um ângulo e o ângulo oposto a esse lado congruente, eu já posso dizer que os dois triângulos são congruentes. Vamos mostrar no desenho o que seria isso. Vejam, eu tenho o lado AB valendo 6 e o ângulo encostadinho dele, o ângulo encostadinho no lado AB valendo 25. O ângulo de 90 graus aqui destacado não toca no lado AB. Então ele é chamado de ângulo oposto, porque ele não toca no lado AB. Então eu tenho lado, ângulo e um ângulo oposto, que não toca no lado AB. Comparem com o próximo triângulo. Eu tenho o lado EG, também valendo 6 centímetros, como o nosso primeiro triângulo. Eu tenho o ângulo de 25 graus encostadinho no lado EG, adjacente, né? Ao lado do lado EG. E eu tenho o ângulo de 90 graus que não toca no lado EG. Então, ele é oposto. Lado, ângulo e ângulo oposto. Verifiquem com a prof. Eu tenho 3 medidas congruentes nos dois triângulos. Lado 6, ângulo de 25, ângulo de 25, ângulo de 90 e ângulo de 90. Posso dizer, então, que esses dois triângulos são congruentes pelo caso LAO de congruência. Eu não preciso fazer a verificação dos outros dois lados e do próximo ângulo. Então, eu vou dizer que o triângulo ABC é congruente ao triângulo EFG pelo caso LAO. Lado, ângulo e ângulo oposto. Vejam, os 4 casos de congruência diminuem o nosso trabalho, facilitam a nossa revelação se os triângulos são ou não são congruentes. Porque ao invés de 6 verificações, eu consigo reduzir para 3. Essa parte da matéria ela é muito mais de observação do que de cálculos. Vocês terão que observar o que é dado no desenho para vocês definirem qual caso de congruência nós temos no triângulo. Então, nós veremos aplicações. Só vamos chamar atenção, olha só, símbolo de congruência. Lembram? 3 símbolos. Então, vendo uma aplicação
dos casos de congruência que nós acabamos de ver. Para isso eu trago como exemplo para vocês o exercício 6 da página 40, letra A. Ele diz que o triângulo ABC é congruente ao triângulo ABC. O triângulo ABC é congruente ao triângulo ADC, no mesmo desenho. ABC congruente a ADC. Vamos explorar o que o desenho traz. Lembrem que a prof falou, a gente vai ficar sempre com o que o desenho nos apresenta. Ele mostra para vocês com símbolos, esse risquinho aqui, está dizendo que o segmento AB é congruente ao segmento AD. Então, AB congruente a AD, pelo simbologia. Se vocês compararem os dois triângulos, esse lado AC é comum aos dois. O segmento AC é comum aos dois triângulos, quer dizer que para os dois triângulos eu já tenho a mesma medida de lados, concordam? O que mais que a gente pode explorar nessa figura? O que vocês acham que a gente pode dizer? Se eles são congruentes, eles têm lados de mesma medida e ângulos de mesma medida. Então, eu já tenho esse lado e esse com mesma medida, posso dizer que esse terceiro lado obrigatoriamente terá a mesma medida, porque os triângulos são congruentes. O enunciado nos diz que eles são congruentes. Se a gente reconhecer os lados correspondentes de mesma medida, eu posso perguntar, oitavo, se esse ângulo aqui entre o lado preto e o lado laranja é 30 graus, qual seria o seu correspondente no outro triângulo? O B, entre o lado preto e o lado laranja. Então, eu posso dizer que o ângulo B vale 30 graus, ele é congruente a este ângulo de baixo. Mais uma vez, eu peço que vocês agora olhem com carinho o ângulo A. Ele está entre o lado laranja e o roxo. Qual é o seu correspondente no triângulo ABC? Esse ângulo de 40 graus, que está entre o lado roxo e o lado laranja. Então, eu posso dizer que o ângulo A vale 40 graus. Vejam, nós não fizemos grandes cálculos, a gente fez uma observação do que está sendo dado. O enunciado garante que eles são congruentes. Se são congruentes, tem lados iguais, de mesma medida, lados correspondentes de mesma medida e ângulos correspondentes também de mesma medida. Usando, então, a observação, a gente define as medidas de A e de B. Eu sempre peço, se nós estivéssemos em sala, que vocês também utilizassem lápis de cor para achar os lados correspondentes. Fica mais fácil da gente determinar as medidas dos ângulos. Então, utilizem esse recurso na hora de fazer os exercícios de vocês, ok?